É muito comum que ao apresentar o evangelho para pessoas céticas seja usado o argumento: você só acredita em Jesus pelos relatos da Bíblia, que se autorreferencia. Quem garante que aquilo ali não é só um faz de conta? Ou, os evangelhos foram corrompidos ao longo do tempo, então não são confiáveis. Bom, existem dezenas de garantias históricas e arqueológicas que os relatos apresentados nos evangelhos são reais, e eu tenho vários vídeos no meu canal mostrando esses motivos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês 5 evidências históricas datadas do 1º até o 5º século, muito próximos da época de Jesus, escritos por pessoas que não eram cristãs, algumas mesmo hostis ao cristianismo, provando dessa forma a historicidade de Jesus. Talos. Talos é talvez o escritor não cristão mais antigo a mencionar Jesus, e é tão antigo que seus escritos nem mesmo existem mais. Mas então como sabemos o que ele escreveu? Um outro autor, cristão por sua vez, chamado Júlio Africanus, escrevendo por volta de 221 d.C., cita e rebate Talos, que em uma de suas obras tentou explicar a escuridão que aconteceu na crucificação de Jesus como um eclipse solar. No mundo todo havia uma escuridão muito temível, e as rochas foram partidas por um terremoto, e muitos lugares na Judéia e em outras regiões foram derrubados. Essa escuridão, Talos, no 3º livro de sua história, chama, parece-me sem razão, de um eclipse do Sol. Tem algumas conclusões que a gente pode tirar desse relato. Jesus viveu, ele foi crucificado e houve um terremoto e escuridão no momento da sua crucificação. Tácitos. Cornelius Tácitos era conhecido por sua análise de documentos históricos e está entre os historiadores antigos mais confiáveis. Ele foi senador sob o imperador romano Vespasiano e também foi procônsul na Ásia. Em sua obra Análise, de 116 d.C., ele descreve a resposta do imperador Nero ao grande incêndio em Roma e a alegação de Nero de que os cristãos eram os culpados. Consequentemente, para se livrar do relato, Nero atribuiu a culpa e infligiu as torturas mais exóticas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pelo povo. Cristo, de quem o nome teve sua origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição muito maléfica, assim controlada nesse momento, se espalhou novamente não apenas na Judéia, a primeira fonte do mal, mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Nesse relato, Tácitos confirma vários elementos históricos da narrativa bíblica. Jesus viveu na Judéia, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e teve seguidores que foram perseguidos pela sua fé nele. Flegon. De maneira semelhante a Talos, Júlio Africanus também menciona um historiador chamado Flegon, que escreveu uma crônica da história por volta de 140 d.C. Nessa história, Flegon também menciona a escuridão no dia da crucificação e tenta explicá-la. Flegon registra que, na época de Tibério César, na lua cheia, houve um eclipse total do Sol, da 6ª à 9ª hora. Flegon também é mencionado por Orígenes e Eusébio, ambos estudiosos cristãos da igreja primitiva. Agora, Flegon, no 13º ou 14º livro, eu acho, de suas crônicas, não apenas atribuiu a Jesus o conhecimento de eventos futuros, mas também testemunhou que o resultado correspondia às suas previsões. Orígenes contra Celso, livro 2, capítulo 14. No 4º ano, no entanto, da Olimpíada 202, aconteceu um eclipse do Sol, maior e mais excelente do que qualquer outro que acontecera antes. À 6ª hora, o dia se transformou em noite escura, de modo que as estrelas foram vistas no céu, e um terremoto na Bitínia derrubou muitos edifícios da cidade de Niceia. 13º livro de Flegon, citado na Crônica de Eusébio, Olimpíada 202. A partir desses relatos, a gente pode acrescentar 2 coisas ao nosso entendimento. Jesus tinha a habilidade de prever com precisão o futuro, e ele foi crucificado durante o reinado de Tibério César. Naquele dia da crucificação, também aconteceu uma grande escuridão, atribuída por Flegon e Talos como um eclipse solar, o que é cientificamente impossível, uma vez que Jesus morreu na Páscoa judaica, que era comemorada sempre em lua cheia. No eclipse solar, a lua fica entre a Terra e o Sol, enquanto na lua cheia, a Terra está na frente da lua. Isso só pode ser explicado com um milagre. Talmud judaico. Embora os primeiros escritos talmúdicos dos rabinos judeus apareçam apenas no século V, a tradição desses autores rabínicos indica que eles estão transmitindo fielmente os ensinamentos do período tanaíta, do século I a.C. até o século II d.C. E muitos acadêmicos acreditam que em muitas dessas escritas sejam usadas palavras codificadas para descrever Jesus, como Balaão, ou bem-estada, ou um certo alguém. Mas para a gente ser conservador, vamos limitar a nossa análise às passagens que se referem a Jesus de maneira mais direta. Jesus praticava magia e desviava Israel. Sinédrio 43a. O rabino Isda disse que o rabino Jeremias Baraba disse: "O que está escrito? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá.
significa que sonhos malignos e pensamentos malignos não te tentarão, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso significa que não terás um filho ou discípulo que queime sua comida como Jesus de Nazaré. Sinédrio 103a. Nossos rabinos ensinaram que Jesus tinha 5 discípulos, Matai, Nakai, Nézer, Buni e Todá. Eles trouxeram Matai para julgamento. Ele disse: deve Matai ser morto? Pois está escrito: quando irei e aparecerei perante Deus. Eles disseram a ele: sim, Matai deve ser morto, pois está escrito: quando ele morrer, seu nome perecerá. Eles trouxeram Nakai, e ele disse a eles: deve Nakai ser morto? Pois está escrito: o inocente e o justo não matarão. Eles disseram a ele: sim, Nakai deve ser morto, pois está escrito: em lugares secretos ele mata o inocente. Sinédrio 43a. Sinédrio 43a. E aí a passagem continua de maneira semelhante para Nézer, Buni e Todá. E para terminar, talvez a mais famosa das passagens talmúdicas sobre Jesus. Foi ensinado. No dia anterior à Páscoa, eles penduraram Jesus. Um arauto foi diante dele por 40 dias proclamando: ele será apedrejado, porque praticava magia e seduzia Israel a se desviar. Que qualquer um que saiba algo a seu favor venha e pleiteie por ele. Mas nada foi encontrado a seu favor, e o penduraram no dia anterior à Páscoa. Sinédrio 43a. A partir só dessas passagens mencionando Jesus pelo nome, a gente pode concluir o seguinte: Jesus tinha poderes mágicos, desviou os judeus de suas crenças, teve discípulos que foram martirizados por sua fé, um dos quais era chamado Matai, Mateus, e foi executado no dia anterior à Páscoa. Joséfo. Com mais detalhes do que qualquer outro historiador não bíblico, Joséfo escreve sobre Jesus em sua obra Antiguidade dos Judeus, em 93 d.C. Joséfo nasceu apenas 4 anos depois da crucificação. Ele foi consultor de rabinos judeus desde cedo e se tornou comandante militar na Galiléia aos 16 anos, sendo a testemunha ocular de grande parte do que ele registrou no primeiro século depois de Cristo. Sob o governo do imperador romano Vespasiano, Joséfo teve permissão para escrever uma história dos judeus. Essa história inclui 3 passagens sobre os cristãos. Uma descreve a morte de João Batista, outra menciona a execução de Tiago e o descreve como irmão de Jesus, o Cristo, e uma passagem final que descreve Jesus como um sábio e o Messias. Entretanto, existe muita controvérsia legítima sobre as obras de Joséfo, porque as primeiras descobertas dos seus registros são suficientemente tardias para terem sido reescritas por cristãos que foram acusados de fazer adições ao texto. Então, para a gente ser justo, vamos examinar uma reconstrução acadêmica neutra do texto, desprovida de qualquer possível adorno cristão. Agora, por volta desse tempo viveu Jesus, um homem sábio, pois ele era um realizador de feitos incríveis e era um mestre das pessoas que prontamente aceitavam a verdade. Ele conquistou tanto muitos judeus quanto muitos gregos. Pilatos, quando o ouviu acusado pelos líderes entre nós, condenou-o à cruz. Mas aqueles que o amaram primeiro não deixaram de amá-lo. Até hoje, a tribo dos cristãos, nomeada após ele, não desapareceu. Agora, existem muitas outras versões antigas das escritas de Joséfo que ainda são mais explícitas sobre a natureza dos milagres de Jesus. Mas vamos pegar essa versão conservadora e ver o que a gente pode aprender. Que Jesus viveu na região onde hoje é a Palestina, foi um homem sábio e um mestre, realizou feitos fantásticos, foi acusado pelos judeus, crucificado sob Pilatos e teve seguidores chamados cristãos. Com todos esses registros históricos, a gente pode concluir a óbvia historicidade de Jesus e também a sua enorme influência naquela época. E que influência! Jesus se tornou tão conhecido dentro de um século que a notícia sobre ele provavelmente chegou a pelo menos 6 imperadores romanos. Cláudio, que expulsou os cristãos de Roma, Nero, que perseguiu os cristãos e matou Pedro e Paulo, Vespasiano, Tito e Domiciano, sob cujo patrocínio Joséfo escreveu, e Trajano, que respondeu a Plínio. Embora hoje existam canais no YouTube, blogs populares e livros promovendo o mito de Cristo, sugerindo que Jesus nunca viveu, em nível acadêmico, a existência de Jesus de Nazaré foi firmemente estabelecida, mesmo usando registros históricos não bíblicos ou até mesmo hostis ao cristianismo. Na realidade, Jesus de Nazaré é uma das figuras históricas mais bem documentadas do primeiro século. Se você se interessa por vídeos assim curtos sobre a Bíblia, história e arqueologia, se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar.